Hello, amigos, tudo bem com vocês? Estou eu aqui, Jordana, ao lado, presencialmente de... Letícia, oi, gente. A gente vai fazer o episódio da Pequena Vizinhança, vai falar sobre um capítulo 118 ao capítulo 123, um review sobre o livro Temor do Sábio. Exatamente. Certo? Tem alguns recados? Tem. Então segura aí, meu bem. Então, vamos lá, gente. Recados hoje. Os próximos capítulos, teoricamente, vai ser do 124 ao 126, então vai ficar bem pequenininho. Mas aí, se houver adaptações, eu aviso vocês, como eu geralmente faço mesmo. Segundo aviso é que hoje a gente vai ler a terceira parte do e-mail do Renato. E essa semana eu conversei com o Thales no Insta e a gente tava conversando sobre o Doors of Stone, né? Tava até falando pra Jordana o quanto eu tenho. Eu acho que vai ser um caos quando o Doors of Stone lançar, então já tô me preparando estrategicamente e mentalmente como que eu vou fazer. É uma coisa que realmente me causa um pouco de preocupação. Só um desabafo pequeno. E a gente ia falar daquela questão da Adena com a mercenária, né, Jordana? Quer falar? É porque na carta da Dena, aquela carta super bizarra, com letras maiúsculas ali, sem ponto nenhum, jogava uma letra maiúscula ali no meio do texto, ela fala que ela conheceu uma Denriana, mercenária, nos pequenos reinos, né? E a Vashet, que eu descobri que em inglês fala Vachet, eu até falei pra Jordana, aí a Jordana falou... É Vouchet. Nossa, meu Deus. Não, na verdade você falou o seguinte, se eu tava errando com Vachet, como é que eu vou acertar com Vachette, sei lá, né? Enfim, mas a gente erra um monte de nome. Eu fico falando assim, não, eu pronuncio em português certo. A Jordana nem em português ela consegue fazer certo, com um pequeno bullying. A Vashti, ela fala que o rei poeta dela é dos pequenos reinos, né? Então a gente ficou pensando se as duas já tiveram algum tipo de contato. E elas têm uma parada com tranças também, as duas, né? Dá para traçar uns paralelos entre elas. Então, a questão das tranças, a questão daquela frase quando as duas falam a mesma frase, que uma mulher, todas as mulheres deitadas têm o mesmo tamanho. Sim. Então, assim, tem algumas sutilezas de detalhes, de semelhanças que a gente sabe que não é coincidência com Patrick, né? Então é uma coisa que às vezes a gente tem que ficar ligado, porque às vezes até a luta de Dena tem alguma influência aí sobre, em relação, né? Tem alguma influência do povo adenriano. Com certeza. Ok. E só um detalhe, sim, parece que todas as mulheres desse livro se conhecem. Nossa, e assim, eu tava até reparando agora, lendo os capítulos do Adenri, o quanto tem mulheres, assim, os personagens das mulheres são legais, né? Todas. Sherrin, a Vashti, a Pentia, até a Cárceres e a Celeana, né, que são um pouco mais secundárias, apesar que a Celeana é mais importante que a Cárceres, eu acho. Assim, a nível de participação. Elas são muito massa. Muito massa. O tempo, por enquanto, anda desaparecido, né? Então vamos começar? Capítulo 118, Propósito. Então o capítulo ele começa com o Kvoth lutando com o Vashti e ele até faz uma observação de que o vento ele já era quase não era mais notado por ele, que era uma parte assim da paisagem do Adenri que ele não notava isso como uma diferença do local. E ele observa que ele gastava muito tempo nos treinamentos dele com a Vashti em lutas desarmadas. E a Vashti fala pra eles: o seu desarmado já é horrível. E você me envergonha toda vez que você luta. E porque você geralmente perde de 3 em 4 lutas pra Celian, que é uma menina que tem a metade da sua idade, quase. E do seu tamanho. E aí, por quê? Porque o Kvold começa a insistir, e essa vai ser uma questão, né, a espada desses capítulos, que o Kvold quer treinar a Ketan com a espada, né? E já começa nesse primeiro 118 já
ela falando, você não está preparado para a espada. Nem no desarmado você está preparado. Você é muito impetuoso e você pode machucar alguém. Aí o coach diz, mas eu achei que a ideia era essa. E aí ele fala, ela vai e faz o seguinte, dá a ele a seguinte lição, que parece que depois ele não aprende, porque ele volta a insistir nesse assunto, né? Ela pega o braço dele, o mobiliza e não solta, apesar do coach falar vé, que é, né? Pedindo pinico. Aí a Vashti fala: se a ideia é machucar, por que eu deveria soltá-lo? Aí ela continua prendendo até que fica quase intolerável a dor mesmo. E ela fala: o propósito de tudo isso é o controle. Primeiro você deve controlar a si mesmo, depois pode adquirir o controle que o cerca, do que o cerca, perdão. Em seguida pode controlar qualquer um que se opõe a você. Assim é a Letane. E por fim, o solta e ele fica rolando de dor assim. E assim acaba essa primeira parte do capítulo. Mais à frente, ele diz que as coisas pareciam progredir bem. A língua, o domínio da língua tinha melhorado, da luta também, e levou 3 dias para conseguir vencer a Celean uma primeira vez. E é até engraçado que ele fala assim: eu fiquei muito feliz por vencer uma criança da metade do meu tamanho. Isso realmente é uma coisa muito nobre. Só que nenhum desses momentos que a lição tinha acabado, né? Eles haviam terminado de lutar as lutas prescritas no dia. Eu achei engraçado isso, tipo uma fisioterapia. A Celean tava brincando lá e ela começa de repente a escalar a copa da árvore espadeira num disparo. Aí ela corria, saltitava, rodopiava, desviava o corpinho das folhas sopradas pelo vento, como se brincasse mesmo. E, inclusive, o coach repara que ela usa os movimentos da Ketan para desviar das folhas. Ela foi e voltou no tronco umas 4 vezes. E ele ficou, tipo, embasbacado com o que estava acontecendo. Ele escreveu um poema. Você não fala do poema. Da primeira derrota que ele fez na Celean. Posso ler? Primeira vitória. Primeira vitória. Venham todos, venham a história escutar, dos arrojados feitos que vou contar, de Kvoth, o sem sangue, e do assombro, dos valentes combates ombro a ombro que travou com uma menina magrela. Não mais que 10 anos tinha ela, e escutem bem como aconteceu o valoroso golpe que ele lhe deu, deixando-a estatelada na grama e usufruindo da alegria à chama. Eu gostei. Mas realmente, ele se assustou bastante com a Celean indo pro rumo da árvore espadeira, né? Não só indo pro rumo, mas escalando aquela árvore sagrada, né? E aí, de repente, a Vashti... Ela não escala. Não, ela vai até o tronco. Ah, sim, isso. É diferente. Sim. Aí a Vashti vai enfurecida, aparece e começa a dar um sermão na menina. Do tipo, como se fosse coisas óbvias mesmo. Tipo, não escale a, a, a árvore sagrada da sua civilização. Não escale, não corra em direção a ela. Exatamente. E aí finaliza o capítulo. Então, o Kvolt, depois a gente vai descobrir. Então, ele viu, pelo menos, a Celean entrando na árvore espadeira. Porque a gente vai ver que nesse capítulo, a prova do Kvolt é essa, né? A prova dele é ir para entrar dentro da árvore espadeira, que lá perto do tronco as folhas não machucam, né, a pessoa. É um pouco mais à frente, né? Nesse capítulo ainda não. Eu tô só preparando aqui o público. Eles já sabem, eles leram. Capítulo 119, mãos. Então, o que acontece? A Vashti, ela começa a organizar umas conversas para Kvolt com algumas pessoas de Haert. E porque ela, segundo ela, entre aspas, julgou o meu uso da língua apenas moderadamente constrangedor. E aí ele tem contato com algumas pessoas que a gente vai ver que depois ele vai usar essas pessoas na cara dura para se proteger, né? Então, o primeiro foi um velho falastrão, que foi uma eu fico assim, tipo, não fez sentido essa encontro para mim, mas ao mesmo tempo eu fico super frustrada, porque às vezes vai que tem. E aí, o que acontece? Mas assim, se você parar pra pensar,
nesse pessoal aqui que ele vai coletar algumas coisas mais tarde. Exato, foi o que eu falei, ele ia usar eles assim na cara Sim, dura. entendi. Mas eu falo assim, além disso, será que tem alguma coisa? Acho que não. Então, o que que ele fazia? Ele fiava seda, Um velho falastrão. um velho falastrão, e contava histórias sem parar. Só porque as histórias eram super estranhas, segundo ele, sem sentido e meio delirantes. Um menino que pôs os sapatos na cabeça para impedir que matassem um gato. Uma família que comeu uma montanha pedra por pedra. E ele, segundo ele ouviu educadamente e tomou a cerveja doce oferecida. A gente vai ver que ele vai usar a seda, né? Ele vai pegar a seda. Depois, ele foi de encontro a gêmeas que faziam velas e mostravam passos de danças estranhas. E a gente vai ver que depois as velas aqui. E na primeira leitura você passa despercebido, né? Você acha que, nossa, que realmente pessoas aleatórias, né? Depois ele faz sentido ali. E um lenhador, que falava somente sobre cortar lenha. Aí ele fala o seguinte: no começo achei que esses eram membros importantes da comunidade. Achei que Vashti estava me fazendo desfilar diante deles para mostrar como eu me tornara civilizado. E aí, por fim, ele talvez encontre a pessoa que mais teve relevância, assim, né? No, nessas interações, né? Foi o personagem mais marcante, que é os dois dedos. Inclusive, eu fiz um quiz perguntando o nome real dele no Twitter essa semana, que é Nadeno o nome dele. Ele conta que ficou 10 anos entre bárbaros, e contava isso com muita glória mesmo, que levou 230 talentos para a escola e que fazia 12 anos desde a última vez em que a mão empunhou uma espada. Mas ele perdeu os dedos nessa última batalha, de forma que não poderia ser mais eficiente ele empunhar uma espada ou lutar mesmo. Então ele acabou ficando responsável pela cozinha, né, do refeitório da escola, e não tinha mais a glória de outrora, né? Então tá. Aí, fala aí que eu tô me embananando. Não, tá não. Ok. Aí ele. Você falou. Tá. Aí você já falou pra eles que ele tinha servido a escola, ganhado 230 talentos de prata pra Sim. escola. É que, gente, na minha defesa, eu estava consertando um trem da tela do computador. É, e aí, você já falou que a Carceret reagiu ele na cozinha? Não. Ele foi ajudar a servir o Nadeno, a servir almoço para os meninos no refeitório. E a Carceret, ela se nega a comer o almoço naquele dia. Tipo, publicamente se nega e faz gestos de repugnância. Um vexamezinho, um teatrinho lá. E aí, ela ainda expõe o Volta. Ela fala o seguinte: Vashti me disse que o seu manejo da espada tem progredido mal. Contou que você teme demais pelas suas mãos e que. Ah, não, na verdade, isso é o Nadeno, perdão. Vashti me disse que o seu manejo da espada tem progredido mal. Contou que você teme demais pelas suas mãos e que isso deixa hesitante. Franca censura, firme censura, que ele faz o gesto. E aí ele ergue a mão e mostra a mão para Oakwood. Em certo sentido, eu estava contemplando o meu maior temor. Oakwood, né? E isso é interessante porque tudo que a gente está vendo desde o capítulo 118 até o capítulo 123 vai se construindo até fazer um grande sentido, né? Porque no final do capítulo 123 a gente vai ver, né, que esse medo da mão se machucar vai finalizar com um gesto importante que ele vai fazer pro Adenri, né? E aí ele fala o seguinte, e aí eu só queria lembrar com vocês dois trechos sobre mãos, porque a gente sabe que mãos, quer queira, quer não é só por conta que o Volt é músico que a música representa algo. Para Temerant, que é esse mundo que o Patrick criou, as mãos têm um significado. Então, pro Aden, as mãos têm um significado, e pro Elodin, as mãos têm um significado também. Então, eu quis lembrar vocês. Então, no capítulo 43, sem recado nem aviso, que é quando o Elodin tá presenteando o anel pra Feyla, quando ela nomeia a pedra. E aí, é a pedra, não é? É a pedra. É a pedra. E aí ele fala, não, porque ela vai com a mão direita, que é a que o Nadeno tá, teoricamente, com
a mão Deficiente. com a deficiência. E aí ele fala, não, a mão esquerda. A direita significa uma coisa completamente diferente. Nenhum de vocês está nem de longe pronto para isso. E a gente não sabe o que isso significa. E no capítulo 82, Bárbaros, o Temp dá uma amostrazinha do que significa a mão esquerda e a mão direita, né? Então, a mão esquerda é a mão que eles usam para se comunicar em adêmico, que é a mão que vem do coração. E a mão direita é a usada para a luta. Então, ele fala o seguinte: Temp estendeu a mão e bateu no meu peito, logo à esquerda do externo. Tum, 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 tum. Depois, deslizou um dedo até minha mão esquerda. Balancei a cabeça para mostrar que havia entendido. Ela ficava mais perto do coração. Temp levantou a mão direita e fechou-a em punho. Esta mão, a direita, é forte. E esta mão, a esquerda, inteligente. E aí eu queria só lembrar isso. E aí, o Nadeno meio que vai finalizando a conversa com o Kvoth o seguinte. Eu vou ler todo o trecho. Esse é o luxo de olhar para trás. Pode-se fazê-lo eternamente e é inútil. Vesti o vermelho com orgulho. Trouxe mais de 230 talentos para a escola. Fui da segunda pedra e com o tempo teria chegado à terceira. Eu não poderia ter conquistado nenhuma dessas coisas se tivesse vivido com medo de perder a mão. Se me esquivasse e me encolhesse de medo, nunca teria sido aceito na Latanta. Nunca teria chegado à segunda pedra. Estaria inteiro, mas seria menos do que sou agora. E aí o Kvoth fala, é ruim, né, ter perdido, assim, por conta da luta, ter perdido um pouco da mão e, assim, perdido a luta da Latanta, né, perdido a luta da Rihanna. Ele fala, a vida para, perde-se tudo. Quando sonho, eu tenho duas mãos. E aí eles falam o seguinte, terminamos de lavar a louça juntos, compartilhando o silêncio. Às vezes isso é tudo que se pode compartilhar. E aí, num dos treinos, pula a parte, né, do nadendo dos dois dedos, nadendo dois dedos, e aí... Deixa eu contar essa parte que é engraçada. Pula um pouco essa parte fica em outro dia, já numa batalha entre Celean e Kvoth. Aí ele fala, Celean teve uma nova lição para me ensinar, que era como ela era capaz de agredir sistematicamente as minhas partes genitais. Até porque ela era mais baixa, né? Então acabava se tornando um alvo. Num desses momentos em que estava derrotado e atordoado, Vashti me aborda. Você estava indo muito bem até o final. Aí ele fala, mas é porque ela fica me batendo sempre nas mesmas regiões, né, e tal. Aí a Vashti fala, ela agora ataca a virilha com muita regularidade, o que a torna previsível. Você precisa aprender a lutar ferido. Levante-se. Inclusive, ela falou, ela sempre ataca nessa região. Alguém mais inteligente já teria percebido isso e se defendido. Agora você larga de ser fresco e se levante, vamos lutar ferido. E aí, e aí o coach estava atordoado, com dor, meio que humilhado. E aí ele volta a insistir naquele tema que era a luta armada, a luta com a espada. Aí a Vashti fala, uai, mas assim, por que você quer usar a espada? Por que se carrega uma espada? Aí coach, uai, para poder usá-la. Aí Vashti, nesse caso, por que trabalhamos tanto a linguagem? Por que você precisa dessa língua se a espada vai resolver? Porque tem mãos e não facas na ponta dos braços. Depois disso, ela esbofeteia Colt. Aí ela continua. Você acha que estou lhe ensinando os segredos da espada para você sair por aí usando-as? E bate de novo e de novo. Até ele ficar atordoado e ficar meio zonzo, quase desmaiar assim. Quando ele se dá por si, ela já tinha partido. E encerra o capítulo. E começamos o capítulo 120, Gentileza. 2 horas após ele ter sido deixado semi-desmaiado no chão, ele vai ao refeitório. E o humor dele estava horrível, né? E nesse momento, alguém senta em frente dele. E ele pensava, se for Karset vai ser ruim, se for Vashti vai ser ainda pior. Mas era, na verdade, como é que é o nome? Pentia. Que era aquela jovem que havia derrotado Shairin numa batalha. Ela tinha mais ou menos uns 20 anos e ela o cumprimenta.
Inclusive, ela muito empolgada, assim, por conversar com ele, fala num sotaque meio num sotaque assim, o aturano, e pede, inclusive, para que ele converse com ela em aturano, porque ela precisaria de treinar a sua língua. E ela tenta sorrir para ele, mas fica evidente assim as fronteiras entre ele, a dificuldade que ela tem de fazer um contato visual, de sorrir. Aí o quer falar um pouco mais dessa parte? Não, tá tranquilo. Tá. Uma parte que eu achei interessante, que eu acho que foi deixou uma reticência interessante, foi que ele diz que às vezes o coach diz que tem muita dificuldade às vezes de se manter impassível no rosto. E que às vezes ele tem que prender o ar para conseguir, de fato. E a Pentia fala a seguinte frase: nem sempre somos quietos no rosto, quando está com 3 pontos. Desculpe. E aí, eu não sei se tem uma entidade na qual eles ficam mais confortáveis mesmo, ou se quando estão profundamente namorados, há uma maior liberdade na expressão do rosto. Aí o coach fala, eu achei que eu estava me aproximando, tendo certa intimidade com a Vashti, mas aconteceu um desentendimento hoje. Aí a Pentia fala, eu sei, eu fiquei sabendo. E, inclusive, dá para perceber a marca no seu rosto. E aí o coach tem essa percepção de que foi proposital. Aquilo ali era um recado não só para ele, mas para toda a população aderriana, de que ele havia sido punido, ele era indigno e ele havia merecido aquela bofetada. Vashti tem muito controle sobre si, então se ela quis deixar de fato aquela marca, foi uma advertência mesmo. Ela queria que todos vissem aquela cicatriz, né? Uhum. Aí o coach fala: você é a primeira a falar comigo por vontade própria. E há no seu rosto uma meiguice que faz doer o coração. Ele diz isso porque em um determinado momento ela faz um contato visual tão penetrante e sorri que ele quase começa a chorar, até abaixa o rosto, assim, com os olhos cheios de lágrima mesmo. Aí ela fica preocupada, né? Nossa, eu fiz isso indevidamente, eu fiz alguma coisa errada com o sorriso. E aí ele meio que fica engraçado que a gente meio que percebe que às vezes a gente tem uma linguagem nos sorrisos, nos gestos, que a gente nem tem uma percepção de tão complexo que são, às vezes está mais complexo de fato que os gestos adenrianos, a linguagem gestual das mãos, né? Uhum. Aí o coach fala, na minha língua, a sua boca é uma boca da qual eu escreveria. Aí ele iria dizer canção, mas isso não é de bom tom em Adenri. Aí a Pentia... Não é de bom tom, muito bom. Aí a Pentia completa um poema. Aí fala assim, um poema, assim. O coach adora poemas, né, gente? Aí ele fala, não, então faça um poema pra mim que eu faço. Aí ele fala, não, eu só faço então se você fizer um pra mim. Aí eu falo, não, então tá bom, pode ser, então. Aí o coach vai e faz o seguinte poema. Pente de arma dupla. Sem a espada na mão, sua boca de flor se curva e corta fácil um coração. E em seguida, ela faz um pra ele. Queimando como galho, o coach fala. Mas a boca que ameaça botas revela um urso que dança. É porque nesse trecho, o Kvoth, eles estão trocando experiências, né? O Kvoth com as dificuldades dele no adêmico e ela com as dificuldades que ela tem no aturano. E aí ele fala que ele cria uma expectativa de que ele vai, às vezes, falar bem, mas quando ele vê, ele parece um urso com uma botas, tipo assim, batendo de maneira super horrível e desritimada o chão, com os pés. E aí ela surpreende ele com esse poema, né? Que ele acha que ele vai ser uma boca que ameaça botas, mas que no final revela um urso que dança. Então, ou seja, foi um poema super bonitinho. Inclusive, dança-se uma música, então tem até uma sugestão de música por aí, né? Outra coisa que ele falou foi que quando ele fala o seguinte texto, e é aquelas coisas que eu gosto de ler, porque o Patrick escreve tão bonitinho que dá vontade de ler mesmo. Feluriana tinha um sorriso lindo, mas era velho e experiente. O de Pentia brilhava como um vintém novo. Era como água fresca em meu coração seco e cansado. O doce sorriso de uma mulher jovem,
Não há nada melhor no mundo. Vale mais do que o sol. Sem ele, alguma coisa em nós adoece e morre. Tal, tenho certeza. E é uma coisa tão simples. Que estranho. Que maravilhoso e estranho. E aí, com o poema que ela faz pra ele, o Kvolt fica super feliz, que ele fala assim, é o primeiro poema que fazem pra mim. E eu achei muito fofo. A Pente é muito fofa. E eu tava pensando nisso, porque assim, a gente vai ver que esses são capítulos de bastante, assim, teste pro Kvolt. É como se fossem capítulos, assim, realmente que ele tá chegando, assim, num momento de alerta pra ele mesmo, sabe? De alarme, assim. E aí eu tava refletindo o quanto é, assim, a gente às vezes esquece de ter empatia pro Kvolt, porque tem horas que eu falo assim, não, o Kvolt é muito topeira. Tipo assim, ele. Nossa, por que que ele tá fazendo isso? Por que que ele faz isso? Por que que ele tá com. Mas sabe quando você não tem paz? Tipo assim, vamos supor que você vai pra a casa de um amigo pela primeira vez, dormir na casa dele. E aí seus pais vão estar lá e acontece uma situação horrível, vamos supor assim, que você não tem seus pais pra te dar o apoio e socorro que você precisa naquela hora. É horrível. Quando eu era pequenininha, uma vez eu fui na casa da minha tia, eu tava sem meus pais. Eu já falei isso pra você. Nossa, mulher, eu não lembro o que aconteceu. Eu só sei que no meio da noite eu já tava, tipo assim, chorando porque eu queria meu pai e minha mãe. E era em outra cidade, né? E aí, tipo assim, eu fico pensando no Wolf, que tem 16 anos e não tem pai, mas e nem mãe, pra dar suporte pra ele, tipo assim, em momentos difíceis. Eles Ele tá são, completamente desamparado no mundo. e Ele não tem ninguém. não são qualquer momentos difíceis, né? Exatamente, não são qualquer, tipo assim, não é coisa fácil pra lidar. É tipo assim, é uma questão de um país inteiro, que é o Adenri, dando a oportunidade para um bárbaro de conhecer a cultura deles, e se ele conhecer de maneira errada aquela cultura, ele pode sofrer graves consequências, incluindo às vezes até a morte. Então, assim, realmente não são consequências fáceis dele lidar. E aí eu começo a entender em partes o que ele vai construindo, essa parte negativa dele, assim, essa parte ruim de que às vezes a gente fica achando que é maldade, mas às vezes pode estar um pouco misturado com uma proteção, um jeito de se proteger mesmo. Mecanismo de sobrevivência, né? Sim, e aí, tipo, eu fiquei pensando esses dias no Kvolt e nessa questão de quanto às vezes o jeito que os pais dele morreram e que deve ter gerado uma questão de vingança muito grande dentro dele. E a questão de ele não ter pais. Então, primeiro é o não ter pais. E segundo é como ele perdeu os pais, que foi um jeito super traumático pra ele. Se a gente pensar em Tarbean, as crianças lá passaram por esse mesmo processo. O abandono, a fome, meio que animalizou as crianças ali, até ficar mesmo a mostra só os instintos mais bárbaros mesmo de sobrevivência. Então é meio bizarro mesmo. Enfim, o coach estava se sentindo melhor. Era a primeira pessoa em Raert que não queria vê-lo morto. Ele não sabia bem se eles estavam flertando ou não, mas isso foi bom para ele, né? Aí a Vashti, aí ele vai até a casa da Vashti, né? E ele tenta conversar com ela. Só que à medida que ele tenta abrir a boca, ele fala assim: não, eu sei que você está se sentindo culpado, você sabe que fez alguma coisa errada, então eu não quero ouvir você falar, né? Aí ela continua. Notei desde cedo certa brandura em você, mas hoje, quando você falou, compreendi que era apenas uma máscara. E esse outro rosto vislumbrado, essa coisa sombria, impiedosa, essa é a sua verdadeira face, a que estava escondida por baixo. Há algo perturbador dentro de você. A Shairin o notou. Não é falta da Letane, mas é algo mais profundo que a Letane. Algo que a Letane não pode corrigir. Isso foi o que pensei hoje. Amanhã teria decidido. Calma, você cortou pedaços, isso também me deixou um pouco triste. Deixa eu Eu vou fazer uma ler. reflexão depois. Sim, eu vou fazer uma reflexão também. Então vamos lá. Ela cortou muitos pedaços e eu vou ler todos de novo, porque foi errado. A Jordana às vezes corta pedaços importantes. Vamos lá. Vamos começar do começo. Na hora que ele ia falar pra alguma coisa pra ele, ela já levanta a mão cortando ele e fala: Nada do que você disser neste momento será digno de confiança. Você sabe que estou realmente zangada, por isso está tomado pelo medo. O que significa que não posso confiar em nenhuma palavra que disser, porque ela virá do medo.
Você é inteligente, encantador e mentiroso. Sei que é capaz de dobrar o mundo com suas palavras. Por isso, não vou ouvi-lo. Notei desde cedo certa brandura em você. É coisa rara em alguém tão moço e foi grande parte do que me convenceu de que valia a pena lhe dar aula. Mas com o passar dos dias, tenho vislumbrado outra coisa. Uma outra face que está longe de ser branda. Descartei tudo isso com um lampejo de luzes falsas e o tomei por bravatas de rapaz ou piadas estranhas de um bárbaro. Mas hoje, quando você falou, compreendi que a brandura era a máscara. E esse outro rosto vislumbrado, essa coisa sombria e impiedosa, essa é a verdadeira face, a que estava escondida por baixo. Há algo perturbador dentro de você. A Gerrinho viu nas conversas de vocês. Não é a falta da Letane, mas isso torna maior a minha inquietação, não menor. Significa que há algo em você mais profundo que a Letane, algo que a Letane não pode corrigir. Se é assim, errei ao lhe dar ensinamentos. Se você foi tão inteligente ao ponto de me mostrar um rosto falso por tanto tempo, é um perigo para mais do que apenas essa escola. Se é esse o caso, Carcerit tem razão e você deve ser morto o mais rápido possível para a segurança de todos os envolvidos. Não dá uma ideia de Cites ali, atirando em tudo que tem contato com o que sai? Tudo que é contagioso. É como se fosse, tipo, ela. É como se ela visse algo no Kvolt ali, né? Algo muito sombrio. E faz sua reflexão que eu vou fazer a minha também. Tá. E aí a gente começa a pensar, que a gente tem acompanhado o desenvolvimento desse personagem, né? O que será que tem de tão sombrio? Será que é alguma coisa que ele nasceu mesmo com isso? Já é um fardo de nascença, uma sina de nascença? Ou foi a perda dos pais daquela forma horrível pelos Chandriano? Sai daqui, Letícia. Que raiva, é mais ou menos a mesma coisa que eu ia falar. Sai daqui. Será que é porque ele se engajou realmente nessa caçada pelos Amir, pelo Chandriano, para conseguir assassiná-lo? Será que isso tornou ele uma pessoa sombria? Ou foi o período interbian que o animalizou? Ou foi o contato que ele teve com Kitai? Será que é tudo isso? Será que é alguma coisa maior? A gente não sabe. Mas eu tive quase que a sensação de que é uma coisa... uma sina que já nasceu com ele. Eu não sei, eu tive essa sensação. O que eu pensei? Eu pensei na mesma coisa. Então, tipo assim, porque o que acontece? Ele teve 2 professores que notaram coisas estranhas nele. O Ben também notou. Só que o Ben foi pré-Chandriano. E ele não foi pós-Chandriano. Foi então, pré-ataque, assim, teoricamente estava tudo bem. Então, assim, e eu vou ler esse trecho, que foi talvez o trecho mais importante, assim, nessa questão dele ver algo no Kvolt. Eu cheguei a postar essa teoria no Reddit, não é nenhuma teoria, é uma observação, né, que a gente observou. Poxa, o Ben foi pré-Chandriano, ele já notou uma coisa diferente no Kvolt. O que isso significa? Muita gente me falou que às vezes o Ben só identificou, tipo, não identificou uma coisa sombria no Kvolt. Ele só identificou que o Kvolt era muito inteligente e se fosse insensato e inteligente, isso ia dar ruim, né? Olha a conversa que ele tem com o Kvolt. Capítulo 14 de O Nome do Vento chama O Nome do Vento, que é logo depois que o Kvolt tenta chamar o vento do jeito simpático dele lá, né? Com a simpatia do ar dos pulmões com o ar de fora. Quanto você sabe sobre essa nova música de seu pai? A que fala de Lanri? Não muito. Você sabe como ele é. Ninguém ouve uma canção enquanto não fica pronta. Nem mesmo eu. Não estou falando da canção em si, da história por trás dela, a história de Lanri. E aí ele pergunta pro Volt o que ele sabe da história do Lanri. Aí que o Volt fala o seguinte: Lanri era um príncipe, ou um rei, alguém importante. Queria ser mais poderoso do que qualquer outra pessoa no mundo. Vendeu a alma em troca de poder, mas alguma coisa deu errado. Depois, acho que enlouqueceu, ou nunca mais dormiu, ou... Aí o Ben o interrompe e fala: ele não vendeu a alma. Isso é pura bobagem. Estou fazendo tudo errado. Esqueça a canção do seu pai. Falaremos dela depois que ele a terminar. Conhecer a história de Lanri talvez lhe dê alguma perspectiva. Suponha que você tenha um filho insensato de 6 anos. Que mal ele pode fazer? Não muito. Suponha que a pessoa tenha 20 anos e continue insensato. Quão perigosa ela será?
Ainda não muito, porém mais do que antes. E se você lhe der uma espada? A compreensão começou a despontar em mim e fechei os olhos. Muito, muito mais. Eu entendo bem. Entendo mesmo. O poder é bom e a estupidez é inofensiva. Em geral. Mas o poder e a estupidez juntas são um perigo. Eu nunca disse estupidez. Você é inteligente. Ambos sabemos disso. Mas é capaz de ser irrefletido. Uma pessoa inteligente e insensata é uma das coisas mais assustadoras que há. Interessante esse trecho, né? Por que eu li? Primeiro, porque o Ben é Preston Andriano, igual a gente tinha conversado, e segundo, que o trecho tem espada, justamente o motivo de gatilho da Vashti. Porque o que desengatilhou ela foi essa fome do Kvolt descobrir os segredos da espada na Ketan e usá-la, e usar esses segredos para machucar pessoas e não ter controle sobre si ou utilizar a Letane dentro da luta. E por isso que eu li. Então, assim, eu também tô com tendências a achar que a sina do Kvolt é desde o nascimento. O que aconteceu para justificar essa sina de nascimento dele, aí já é outra história que a gente espera aparecer em Doors of Stone. E que a gente acha que a resposta estão nos pais dele. Isso, né? A resposta está nos pais dele. Beleza. Eu perdi completamente onde. Ah, aqui. Aí ela disse que amanhã teria decidido, né? E aí o coach começa a vagar sem sentido. Ele passa pela Latanta, onde ele geralmente se acalma com os. Aí a Letícia vai catar a cachorra. Ela passa pela Latanta, onde ele geralmente encontra um pouco de paz olhando aqueles movimentos. Depois ele passa pelas termas. E aí ele começa a ter a seguinte reflexão. Que tudo que ele fez ali, diante de uma cultura diferente, tendo que aprender uma língua, sendo tratado como cão, isso foi muito humilhante para ele realmente. Então ele começa a tentar achar um pouco de conforto conversando com aquelas pessoas que outrora ele já conversou. Oi, Dorinha, cheira aqui. Isso. Então ele volta a traçar aquele percurso conversando com as gêmeas, com o ferreiro, com a alfaiate, até que ele depois volta para o quarto para recolher do bolso o que ele tinha furtado e ganhado. E ele tinha no seu, assim, sob seu domínio. 2 velas bonitas de cera de abelha, uma lasca comprida de aço quebradiço, um carretel de linha vermelha sangue e uma garrafinha de água de termas. E aí ele ficou no quarto ruminando ideias tenebrosas enquanto o restinho de luz esvaecia do céu. Então ele pegou todos esses itens, né, que ele conseguiu com esse pessoal. E a gente pensa, meu Deus, o que será que ele vai fazer? Dá para fazer muita coisa, né? Com um boneco de cera e algumas coisas para fazer uma conexão, ele pode destruir uma cidade inteira, vamos dizer assim, né? Nossa, eu fiquei pensando, não, vou estar fazendo isso para fazer malfeitorias, né? Uhum. É... Vamos concentrar, por favor, Letícia? Não, gente, é porque eu tô vendo a Dorinha. Eu fechei a porta sem querer, ela tá olhando pra porta querendo sair. Tá. Aí, eu pensei assim, meu Deus, o que o Kvolt vai fazer? Porque o que eu pensei? A gente lembra daquela cena que ele matou todos os bandidos bem treinados do Eld, pelo Gris. E o que ele não faria no Adenri? Gente, ele pegou velas, ele pegou espada, ou seja, às vezes ele quebraria as espadas de todos os Adenrianos, tipo assim, impedindo que eles usassem as espadas, sabe? Usando elas contra eles próprios. Ou então, nossa, meu Deus, ele pegou a linha do uniforme deles. Então, assim, o que ele não faria? Ele pode pôr fogo nessa linha, sei lá, e queimar todo mundo. Mas é igual eu falei pra Jordana. Jordana, eu acredito que os Adenrianos, eles são lutadores fortes. Eu acho que eles levam em consideração magia também. Eu acho que só eles não falaram pro Volt, porque como é que eles vão expor esse tipo de conhecimento que deve ser, tipo assim, só pras. Eu imagino só pros níveis altos. Eu imagino que esse tipo de segredo, tipo assim, como lutar com um ser mágico,
Deve estar no currículo deles. Só que ali pra terceira pedra, nível Sherrin. Então, assim, eu não sei se a simpatia conseguiria dizimar todos os Adenrianos, gente, mas, nossa, eu fiquei tão assustada porque o Kvold, ele seria um Israel. Você lembra quando o Bast fala, tipo assim, uma faca quente na manteiga? Ele passaria, o Kvold faria isso. E esse lado do Kvold que ele tem que é muito mal, assim, dá medo. Dá medo. Dá medo, mas dá E a pra gente entender. dá pra entender, mas dá medo. E a gente tem, às vezes, um vislumbre do que pode ter acontecido no Doors of Stone. Porque ele deve ter feito algo de tão ruim, porque abalou ele ao máximo na pousada Marco do percurso. Então, assim, é isso, gente. Eu tenho medo um pouco. Sim. Ele vai fazer merda, galera. Ele fez já. Capítulo 121, quando faltam as palavras. Então, quando faltam as palavras, que aí a faixa te diz. Fachet, nessa é nova agora, gente. É com F. Foi o que a Vashti disse. Só quando faltam as palavras, a gente parte pra luta, né? Então tá certo. Mas aqui também, quando faltam as palavras também, porque a Vashti falou que não ouviria nenhuma palavra dele, porque ele sabe que ele é muito ardiloso e faria um discurso baseado na culpa para tentar convencê-la. Então ele, de fato, nesse capítulo a gente vai ver que ele não usa palavras, mas ele usa outra coisa. Então, à tarde da noite, ele se aproximou da casa da Vashti e ainda percebia que estava sendo iluminada pela vela. E então ele sabia que ela estaria acordada, ruminando sobre aquele assunto, sobre o destino dele, né? Aí ele bate-lhe a porta e ela estava acordada mesmo, já com a roupa, ainda com a roupa de mercenária, vermelho sangue, só que sem as tiras. Era numa noite clara e dispusemos de um pedaço de lua para iluminar o caminho. E ele vai conduzir Vashti até uma região mais isolada, onde a luz não, a música não poderia invadir o resto da cidade, né? E eu acho engraçado que nesse trecho a gente tem muitas menções sobre a lua. O luar enviesava seus raios por entre as árvores, revelando formas escuras num pedaço minúsculo aninhado entre as pedras. E lá ele dispõe Vashti, pede para que ela se sente e estende sua chaede como uma cortina entre eles, apoiado nas árvores. Ele, inclusive, coloca um pedaço de pano dentro do alaúde para que não ressoe tão intensamente, tão fortemente a música. E o que ele está fazendo aí é o que a Vashti falou que são os músicos adenrianos, que eles cantam escondidos por uma cortina atrás dele, um biombo, assim. Então ele faz esse tipo de coisa. E aí ele toca algumas músicas. A segunda e a terceira música são músicas que a mãe dele gostava muito. E ele até começa a chorar no final de uma delas. Depois ele... O vento oeste para casa. Exatamente. Depois toca uma canção que é uma canção que esconde dentro do centro de si. A música sem letra que se move pelos recônditos secretos do meu coração. E ele toca. E toca, e toca, até seus dedos, que estavam desacostumados a tocar o alaúde, ficarem doloridos. E quando ele levanta a cabeça, ele vê que Vashti tinha colocado sua chaede de lado e o observava, perdão. A lua erguia-se atrás dela e não pude ver a expressão de seu rosto. Aí ele completa. É por isso que não tenho facas ao invés de mãos. Este é quem eu sou. Uhum. E tem alguma coisa ou não? Sabe o que eu fiquei lembrando? Que ficou parecendo um pouco o encontro que ele tem com a Auri, né? Na luz da lua, assim. Apesar que a Auri não gosta de dias com lua, né? Sim. Ela gosta de dias onde a lua tá escondida. Sim. Mas me lembrou um pouco os encontros que ela meio que foi seduzida, ela só começou a aparecer pro coach porque ele estava tocando, né? Sim. Ela sai dos subterrâneos até seu encontro e só aceita ganhar a confiança dele porque talvez ela teve um deslumbre de que ele não seria uma má pessoa a partir da música. Então, talvez a música é o que o torna bom ainda. A música é o seu refúgio, assim, de bondade.
Mas na pousada marca do percurso não há música. Então, capítulo 122, partir. Quer falar, Lê? Posso fazer. E aí, ele toma café antes de todo mundo e prepara sua sacolinha, seu alaúde, pega a Shaed e checa os seus bolsos com todos aqueles itens de simpatia que ele poderia usar. Inclusive, as velas ele transforma em um boneco de cera. Sim. E aí ele vai até a casa da Vashet. E aí ela fala pra ele: é uma manhã para visitas. Entre, o vento é frio assim tão cedo. E aí, nessa hora, o Kvolf tropeça e apoia-se no ombro da Vashet. Minha mão desajeitada prendeu-se no cabelo. Que ele fez? A mesma coisa. Estúpida. Estúpida, que foi provavelmente a coisa mais estúpida que ele fez em todo o Temor do Sábio. Não foi não, mas assim, foi uma das coisas, tá ali no top 5. Quando ele tropeça, pega o cabelo da Devi, nesse movimento, é premeditado, e tenta fazer uma malfeitoria com ela. Ameaça, né? Sim. Ou seja, a gente já vê que vai dar alguma coisa, né? Tipo assim, a gente sabe aquela pontinha de decepção no seu coração? Sim. Foi o que eu senti. Não foi dito isso, não foi explicitado, mas a gente já viu esse movimento antes e a gente percebe que ele tinha aí um plano B. Né? Uhum. E aí, a Vashet faz uma trança, e aí ela pega e fala... Novamente, um paralelo com a Dena. Assim, a gente imagina que trança seria uma coisa pra elas usarem, né? Tipo assim, eu tô lutando, vou prender meu cabelo em trança, porque luto melhor. Mas assim, essa questão dela ter trançado a graminha e agora de trançar os cabelos, é uma coisa que chama atenção, sim. E aí ela fala que a Pentia veio cedo e falou na defesa do Kvolt, mesmo nem sabendo o que ele fez. E a Karstrid também foi lá cumprimentar a surra que ela tinha dado em Kvolt, que finalmente ela deu o tratamento que o Kvolt merecia. E aí ela fala, as duas me irritaram, não tinham direito de falar comigo sobre o meu aluno. E aí ela pega e fala, Kvolt, de quem é a opinião que mais respeito? Você respeita mais a sua própria opinião. E aí ela fica toda sorridente, assim, ela sorri. Sim. E aí ela pega e fala, você ainda é um quebra-cabeça, gentil e problemático, inteligente e bobo. Mas, quem destrói um quebra-cabeça por não conseguir resolvê-lo, abandonou a Letane. Não sou essa pessoa. E aí, então, a gente tem a resposta. Ela não vai destruí-lo. Ela vai ensinar, continuar ensinando o Kvolt. E aí ela fala e pede para ele deixar as coisas dele, mas levar a capa, para aprender a usá-la na luta. Essas coisas podem ser úteis, mas só quando se evita tropeçar nelas. Não, eu que vou falar. O que você pensou? Não, ai meu Deus, será que ela pensou a mesma coisa que eu pensei? Os Incríveis. Ai, meu Deus. Foi? Não. Não, deixa eu falar. Eu lembrei dos Incríveis, aquele filme que todos, um monte de super-herói com capa, eles morriam, né? Porque acabavam se engajando em acidentes. Aí a Edna falava que não ia ter capa o uniforme dele. Só que isso, na verdade, eu lembro do meu professor, que eu tive um professor muito bom, inclusive, ele é bem famosinho, que é o professor Adriano Alves, a famosinha aqui na nossa região, e ele é muito inteligente, ele é tudo, assim. E ele fala que isso é um reflexo do herói pós-moderno, que hoje em dia não tem essa questão mais idealizada mesmo, né? Que o herói de antigamente, ele é disfuncional, então, tipo assim, o modelo de hoje em dia não permite ter essas idealizações todas. E até porque o herói de hoje em dia não é tão... Sabe, a gente não se compadece tanto do herói de antigamente sem defeitos. O que a gente mais se liga hoje em dia é um herói com defeitos. Então a gente linka muito mais, como é que fala, gente? Se identifica justamente muito mais com um herói com defeitos, que é justamente o que o coach é. Às vezes um anti-herói tem mais carisma, tipo aquele Homem-Aranha estranho do Ryan Reynolds.
Ryan Reynolds? É, Deadpool? Deadpool, a gente se identifica Deus, muito Homem-Aranha. mais. É porque ele parece um Homem-Aranha com Deadpool do que às vezes com o Capitão América, aquele cara chatão, assim, sabe? Eu achei isso legal. O que isso me lembrou da capa? Do capítulo 4, do Nome do Vento, a meio caminho de Naugures. Claro. Esse capítulo eu me lembro muito bem, minha filha. Ah, claro. Gente, o que me lembrou é que talvez Volt tenha usado uma das técnicas para combater os Israel usando a capa. Você lembra? Vou ler o trecho. Era uma grande fogueira rugindo entre as ruínas de uma velha casa, pouco mais que 2 paredes de pedra em vias de desmoronar. Encolhido no canto formado pelas pedras estava um homem. Usava uma capa pesada com capuz, embrulhando-se nela como se fosse o auge do inverno e não uma noite amena de outono. Que é a noite que o Kvolt. Isso aí é da visão do cronista, né? O cronista vendo o Kvolt na casa em ruínas. E aí eu fiquei pensando, gente, será que o Kvolt usou as técnicas de capa com os Skrael? Aí eu fiquei pensando nisso, enfim. E aí eles voltaram, então, normalmente, praticamente, como se nada tivesse acontecido para os treinamentos. Vashti me ensinou a não tropeçar em minha própria capa. Mostrou como era possível usá-la para prender uma arma ou desarmar os incautos. Comentou que era muito fina, forte e resistente, mas em momento algum pareceu notar nela nada de incomum. E aí ele quase começa a empatar com a Celean. E aí ele também mantém algumas conversas com Pente nas refeições. Porém, segundo ele, já não se sentia à vontade em Raert. Havia chegado muito perto do desastre. Sempre que falava com Vashti, pensava 2 vezes cada palavra. Em algumas vezes pensava 3. Às vezes via Vashti o observando com o rosto sombrio e olhos atentos. E com o passar do tempo, a atenção foi se desfazendo aos poucos, com a mesma lentidão das manchas roxas no rosto. Agrada-me pensar que ela teria desaparecido por completo, mas não foi dado tempo suficiente para isso. Nessa hora que eu li isso, eu pensei assim, nossa, mais uma coisa pro Kvolt. Lá vem, alguma coisa diferente. Que sempre que ele fala alguma coisa assim, vem alguma coisa horrível. Tipo, o pai dos pais dele, queria que eles tivessem mais tempo, não sei o quê. Aí lá, vai lá o ataque. Eu pensei em outra coisa. Nessa hora eu pensei, olha, então ele vai sair realmente de Adenre, ele vai ser aprovado e agora vai continuar o caminho dele por outros cantos. Tá, faz sentido também, faz sentido. E aí, ele fala que aconteceu como um raio lampejando no céu límpido e azul. Sua prova é amanhã. E aí, ele falou assim, ela fala o seguinte, vai nevar no próximo mês, né? E aí você vai ser impedido de seguir livremente o caminho. Ele fala, Vashti, você está mentindo pra mim, você não tá falando tudo. Aí ela realmente, não tô falando tudo, a Sherin acha você sedutor demais e com mais tempo você conseguiria mais simpatia dos outros. Você é muito sedutor. E é imprudente da parte dela esperar muito. E aí Volt responde com rispidez. Se vocês vão me mutilar, é melhor que seja um bárbaro sem rosto e não uma pessoa de verdade. E aí a Vashti te paga. Volt, você não tá entendendo. A Pentia deixou o Carcerit com um olho roxo. A Celean fala de você para outras crianças. Essas crianças, elas ficam atrás de árvores te vendo lutar. E aí ele pega e fala. Ela fala. E há outros. A Shairin tem que cuidar de interesses da escola. E quando ela fala e há outros, eu acho que ela também está se envolvendo. E ela está percebendo também que tem se envolvido. E ela também está usando isso como mecanismo de defesa. Faz sentido. Tá, aí posso começar o capítulo 123 ou você vai querer falar mais alguma coisa? Não, eu tenho que falar a última frase dela. Essa não é uma pergunta fácil. Ser convidado a ingressar na escola não é uma mera questão de perícia. É uma prova de adequação, de conveniência. Quando um de nós é reprovado, pode tentar de novo. Tempe fez a prova 4 vezes até ser admitido. Para você, haverá apenas uma chance. E pronto ou não, chegou a hora. Nossa. Agora sim. Capítulo 123, A Folha em Rodopio. Ele acordou, né, numa manhã com um vento muito forte. Aí ela tenta amenizar a situação. Fala assim, Carcerit,
rezou por uma tempestade, pelo menos não está dessa forma. E aí o coach não entendeu muito bem o que isso queria dizer, né? Aí ela o conduz até um vale oculto da árvore espadeira. Ele pensou, é claro que ia ser aqui a minha prova. E lá tinham cerca de 1 dúzia de pessoas espalhadas. Algumas com roupa vermelha, de mercenário, e 3 outras com roupa clara. E aí, depois isso vai ser evidenciado, assim, porque isso estava acontecendo, mas isso não era coisa boa. Aí a Vashti fala: há vários objetos no tronco, ao redor do tronco da árvore. Sua prova é ir até lá, escolher um deles e trazê-los para cá. E aí ela fala: e é de se esperar que você se corte. A questão é quando e onde e como você se comporta. E aí o coach fala: meu Deus, era essa a minha prova? Por que você não falou que era isso, né? Eu teria me preparado. Aí ela fala: você não perguntou. Muito bom. E ela fala também que ela não falou isso pra ele antes, ela achou que ela teria mais tempo, né? Também. E ela não falou pra ele antes porque ela achava que ele poderia ir tentar treinar e se machucasse. E aí ele pega e fala: tornei a contemplar a árvore. Havia 9 metros entre a borda dos galhos fustigantes e o tronco. Recordei as cicatrizes que vira no corpo de Tempe, no rosto de Carceret. É uma prova de muitas coisas. O comportamento significava muito. Há muitas escolhas corretas e muitas outras que são impróprias. É diferente para cada um. O objeto que você traz revela muito. O que você faz com ele depois revela muito. Tudo isso será levado em conta por Sherrin na hora de decidir se você deve ser aceito na escola. E aí ele pergunta por que os outros estão presentes. E aí ela fala que a Sherrin, ela não encarna pessoalmente a escola inteira e que muito menos representa a totalidade do caminho da Latanta. E aí ele repara que as camisetas claras eram brancas, na verdade. E isso representava chefes de outras escolas do Adenri. E eles tinham viajado até lá para ver o Bárbaro fazer sua prova. E quem tinha convidado eles? Quem tinha espalhado essa informação? Carceret. E aí a Vashti explica que eles não podiam questionar a Sherrin, a decisão era dela. E aí ela faz um gesto de adêmico, entretanto. Ou seja... tava tendo uma pressão ali, né? Sim. E aí ele vai e fala o seguinte: caminhei na direção à árvore espadeira. O vento amainou por um instante, e a densa copa de galhos pendentes me fez lembrar a árvore em que eu havia encontrado o Kthai. Não foi uma ideia consoladora. E assim, ele olhou para as folhas e como poderiam feri-lo, principalmente suas mãos. Vou crer que não conseguiria como Marcelian havia conseguido. Mas aí ele continua. Quando o sujeito está sozinho, é fácil sentir medo. Mas eu não estava só. E não eram apenas Vashti e Sherrin me observando. Havia também 1 dúzia de mercenários, os chefes de outras escolas. Eu tinha uma plateia. Estava no palco. E não há lugar no mundo em que eu me sinta mais à vontade. Ele é muito teatral, ele adora um drama. Pode continuar. E aí, ele começou a observar a árvore e, segundo ele, o movimento da árvore começa a o embalar. Gente, eu queria falar que eu vou ler. Leia, como eu leio infinitas vezes. Enquanto observava, suavemente entorpecido pelo balanço da árvore, senti minha mente deslizar de leve para a flutuação transparente e vazia da folha em rodopio. Percebi que o movimento da árvore nada tinha de aleatório, na verdade. Com efeito, era um desenho feito de infindáveis desenhos cambiantes. E então, com a mente aberta e vazia, vi o vento estender-se diante de mim. Foi como gelo cristalizando na lâmina transparente de uma vidraça. Num momento, nada. No seguinte, vi o nome do vento com a clareza com que enxergava o dorso da minha mão. Senti o gosto dele na língua e soube que, se quisesse, podia girá-lo até desencadear uma tempestade. Poderia silenciá-lo num sussurro, deixando a árvore espadeira arriar seus galhos vazia e imóvel. Mas isso me pareceu um erro. Simplesmente abri bem os olhos para o vento, observando onde ele escolheria empurrar os galhos, onde agitaria as folhas. Meu Deus. Movi-me pelos galhos dançantes da árvore, sem correr, sem afastá-los com tapas frenéticos. Pisei com cuidado e premeditação. Era assim que Sherrin se movia ao lutar, percebi. Não depressa, embora ela às vezes fosse veloz.
Ela se movia com perfeição, sempre para onde precisava estar. E aí, então, ele chega no tronco e vê e começa a observar os itens. E você quer falar sobre os itens? Não, pode falar. Ele vê uma espada parecida com a Vashti, ela parecia ser antiga e importante. Viu uma camisa vermelha, a Denriana. Uma flecha com penas brancas. Um cilindro de madeira que parecia carregar um pergaminho. Aí eu pensei se era as 99 histórias do Adenri, sabe? Eu pensei se às vezes tinha alguma informação sobre Chandriano que ele perguntou também. Pode ser também. Uma barra de ouro pesadíssima, segundo ele, dava para conseguir pagar a universidade pro resto da vida, independente da taxa que eles cobrassem. Uma seda esvoaçante, uma espada comum, uma pedra de amolar comprida, 3 flores azuis atadas com fio azul. Tinha umas coisas que eu nem entendi, né? E a gente sabe que o Patrick não coloca coisa à toa, né? E ele mesmo fala, ele tipo, gente, tem coisas aqui culturalmente, eu não vou saber o que quer dizer. Então é difícil fazer tal escolha. Sim. E ele vê também um cordão de seda branco e vê meio vintém vintasiano manchado. E eu quero falar sobre esse meio vintém. E um estojo de alaúde. Isso, que é o que... quando ele vê o estojo de alaúde, é o que... Tira ele da linha. Isso, é o que tira ele da folha em rodopio, porque ele fica com muito ódio. Porque ele acha que não só eles entraram dentro do quarto dele e pegaram o alaúde, como eles veem a música, isso era uma forma de realmente irritá-lo. Como ele achava que eles estavam zombando da cara dele. E outra coisa, se a gente pensar, é proposital isso, porque o coach tem uma dificuldade de manter o controle. A gente tem que lembrar que ele nomeou o vento a primeira vez, perdendo o completamente... E a segunda, com a Feluriana. Então, ele sempre tem essa questão de perder o controle, e isso ele consegue acessar muito poder. Só que há uma coisa também que é perigosa, né? Fala aí do Vintém. Então, gente, essa questão do meio vintém vintasiano, bom, o Adenri e Vintas fica um do lado do outro. Eu não sei se eles têm uma história prévia deles, mas isso não está no livro, mas na verdade tem uma parte que tá assim. O meio vintém vintasiano, quando a gente olha aquele livro comemorativo, parece que ele é um barquinho. Você já viu a moeda do meio vintém, Jordana? É assim, gente, a moeda de meio vintém é uma moeda de vintém vintasiano inteira, mas ela é passível de ser quebrada ao meio. Ah, é verdade. Aí eu fui ver as imagens da meio vintém e no comemorativo parece um barco. Mas aí tem à venda ela, o Patrick mandou fazer a moeda vintasiana de meio vintém, de um vintém inteiro, e ela é quebrada. E no verso dela, o primeiro verso dela tem uma árvore viva, tipo assim, toda cheia de copa, e na outra metade com uma árvore só com os galhos, representando, tipo assim, meio que uma vida e a morte. E do outro lado da moeda tem um rei, chamado Rei Feida Calantes, o primeiro rei de Tar-Vintas. Ele já apareceu em O Nome do Vento, a gente que não lembra, né? A gente realmente não lembra. Que foi no capítulo 36, Menos Talentos, na prova de admissão de Kvoth, o Lorren faz a seguinte pergunta. Quem foi o primeiro rei declarado de Tar-Vintas? Que Kvoth coloca, postumamente, ele foi declarado rei póstumo. Feida Calantes. Caso contrário, seria seu irmão Jarvis. E a história do Feida Calantes, a moedinha vem com como se fosse um livreto, um pequeno livrinho. Na verdade, assim, é tipo um panfletinho, que conta a história breve de Feida Calantes. E sabe como que é o primeiro trecho de citação desse panfleto? Salvei princesas de sepulcros de reis adormecidos. E o Feida Calantes, ele é um rei que foi sepultado naquelas sepulturas de Vintas, dando a entender que talvez ele esteja em Doors of Stone, que o Patrick falou, que ele vai estar em Doors of Stone, a história dele, e que talvez seja de lá o rei adormecido que ele esteja falando. Feida foi um rei. Aí a moedinha, deixa eu descrever para vocês que jeito que é a moedinha. No dia, na fase de dia dele, é o Feida com uma espada virada para baixo, como se ele quisesse paz, e ele cheio de soldados atrás. O rei Feida foi o rei que juntou
juntou todos os territórios de Vintas e transformou em Vintas a nação. Então, ele que juntou Tar Vintas. E aí, o Patrick fala que ele é um rei, esse tipo de rei, que é o primeiro rei, ele não é qualquer rei. Ele é um rei que ele escolhe morrer. Ele escolhe a hora que ele quer ser enterrado. Então, tipo assim, ele não é qualquer rei. Então, tipo assim, o rei Feida, que ele fala Feija, ele é um rei que, em morte, ele ainda volta, segundo ele. Ele é um Drog, que eles falam lá, que é tipo um zumbi, só que o Patrick não gosta dessa ideia de zumbi, sabe? O verso, ele mostrando o verso da moeda. A outra metade da moeda, né? Que a primeira é essa, em sol. Aí era uma meia-lua. E ele tá atrás com, tipo, ossudo, né? Como se fosse, assim, morto. Com a espada pra cima. E atrás dele não tem soldados. Atrás dele tem marcos do percurso. Tipo, como se fosse portais mesmo, saca? Sim. É muito boa essa moeda. Então, tipo assim, o fato dele ter visto essa moeda debaixo do tronco adenriano, eu não sei se tem alguma relação, tipo assim, às vezes, porque tá manchada, né, a moeda, né? Então, eu não sei se tem alguma relação com o rei Feija. É isso que eu queria falar pra vocês. Porque parece que ele é um rei hiper, super importante. Ou se tem relação só atual, de Vintas contra o Adenri, né? Mas é isso que eu queria trazer. Legal, né? Depois eu vou te mostrar. Minha filha, depois disso eu não sei nem o que eu faço. Você me entrega esse microfone, eu vou começar a chorar. Então vamos continuar. E aí ele viu o alaúde no tronco e ele se sentiu completamente ofendido. E ele sai dessa questão da folha em rodopio. Ele perde por um instante a ausência de controle, assim. Ele perde o controle da ausência de controle. Então aí ele esquece o nome do vento temporariamente. Continua. E aí ele falou o seguinte, que a presença do alaúde dele lá deixava claro que todos os itens eram uma armadilha. E aí ele começa a fazer o que ele sabe onde fazer melhor, que é pensar demais. E aí ele vê mais alguns itens. Um livrinho com fecho de latão, um fuso com fios de linha cinzenta e uma pedra rendada, redonda e lisa, sob um pano branco e limpo. E na terceira vez, e ele vai rodando nessa árvore, e a terceira vez que ele roda, o vento fica mais forte. E subitamente, o que acontece com ele? Sente a sua bexiga cheia e tem uma vontade de urinar. E a percepção de que talvez ele teria que urinar e urinar na árvore sagrada ou ao redor dela faz ele gargalhar com o absurdo da situação. Isso me faz lembrar você do quê? O menino do umbigo. Sim. Do parafuso. Sim. E aí, nesse instante que ele gargalha, a tensão que tinha no seu corpo se desfaz como um nó. E é justamente a risada que o Tempo fala que vem da barriga, né? Uhum. Que a Letane também vem da barriga. Sim. Aí ele lembra... E aí ele desfaz a tensão, aí ele lembra da Celeane, observar o padrão do vento, e aí ele vê o vento. E aí ele anuncia gentilmente o seu nome pleno, e o vento torna-se gentil. Continua, porque eu acho que você vai contar essa história mais... Não, é isso. E ele vai tornando-se gentil e vai se acalmando até parar. Como se ela descansasse. Como se houvesse decidido deixar-me sair. E essa é a primeira vez, desde que ele chegou em Adenri, nos Montes Tempestuosos, que o vento se acalma. É engraçado porque desde o primeiro momento tem várias menções do vento. Às vezes diz o vento parecia desenhar algum formato no chão. Isso é descrito várias vezes. Então o que parece é que o vento está sendo implorado para ser nomeado nesses locais. E é engraçado também porque os Montes Tempestuosos é o único local que a capa Shaheen parece não ser mágica, porque ela... Capa Shahed. Em nome de Deus. Cadê o shot? A capa Shahed parece não ser tão mágica, porque parece que lá é o lugar dela, porque ela se mexe com o vento, mesmo quando o vento ainda existe. Sim. Talvez porque ela mesma descreva o nome do vento com seu movimento. O que foi, Letícia? Não, posso te falar. Agora eu não sei o que eu faço. Então tá. Então o vento para. Ele dança. A dança da árvore espadeira ficou mais lenta até parar.
Então ele se afasta da árvore e chega até Shaheen com nada nas mãos. Ele estende a mão esquerda, ou seja, a mão mais perto do coração, com a palma da mão ensanguentada virada para cima, num gesto que significaria disposição. Após um longo momento, Shaheen fez um aceno com a cabeça. Relaxa, então só depois disso o vento recomeça. E ele coloca a coisa que ele mais tem por estima, que ele mais teme por indisposição, que é a sua mão. Que é aquela conversa que ele tem com os dois dedos. Que o dois dedos diz, se eu tivesse medo de colocar minha mão à disposição, eu não teria conquistado tudo que eu conquistei. Então ele coloca justamente o que ele mais tem de precioso e oferece a Denri, que é a sua mão. Não, e a última frase do capítulo é: após um longo momento, Shaheen fez um aceno com a cabeça. Relaxei e só então o vento recomeçou. Imagina essa cena em um filme, Jordana. Ela fazendo um okzinho pra ele, aí o vento começa. Tipo, de novo. Nossa, é muito poder. É uma coisa, tipo, eu imagino, porque às vezes a gente imagina lendo, né? A imagem lendo, né? É completamente... Só um detalhe que eu já tinha lido essa parte, né? Então você não me ouviu lendo. Muito maravilhoso isso. Ok, terminamos. Minha voz... Vou ler a terceira parte agora. É verdade. Agora, pra gente finalizar as 3 partes do e-mail do Renato, vou ler a terceira parte do e-mail dele. Depois de terminado o Nome do Vento, passei logo para o Temor do Sábio. Esse teve um começo bom, cheio de problemas para Kvothe como de costume, e eu estava adorando a narrativa. Mas depois da ida do Kvothe à corte do Maer, eu me encantei ainda mais pelo livro. Ele estava à busca do vento, e nela encontraria mais que um nome, eu tinha certeza. Fui ouvindo avidamente e os dias foram se passando. Fui escutando as histórias incríveis, não sobre mudanças de fronteiras e quedas de impérios, mas sobre uma pessoa vivendo algo único, contido e épico ao mesmo tempo. Ouvir sobre uma luta desesperada contra bandidos, ouvir os segredos dos Adenrianos e sentir pelo que Kvothe passou na jornada do segundo livro, me fez estar ali, ao lado dos 3, sentado à mesa na taverna pelo livro inteiro. O temor do sábio para mim foi pleno e constante, enquanto o Nome do Vento foi caprichoso e pontual. Até hoje não me decido de qual livro gosto mais, mas depois de mais de 30 horas escutando a voz daquela mulher me contando aquela história, eu desenvolvi apego. Me agarrei àquele mundo de uma maneira preciosa e estou doido para ver o que vem por aí. Até hoje não sei o nome da ledora dos livros, mas gostaria de agradecer-lhe e dar os parabéns. A voz de Kvothe hoje me remete à dela. Quando tiver condições, pretendo doar à Fundação Dorina Noel para cegos como agradecimento. Hoje tenho os livros em PDF. Já os li uma vez cada, mas me faltava gente para conversar sobre. Conversei muito com minha amiga sobre eles e ainda arrastei outro amigo e ele ama os livros hoje. Mas ainda queria mais. Nisso, achei o podcast dos 4 Cantos e sempre os escuto. Meses depois, achei o de vocês e confesso que enquanto escrevo isso não ouvi todos os episódios, pois estou os guardando para que não acabem tão rápido. São muito bons. Valeu, Renato. No final das contas, achei a boa experiência pela qual estava procurando. Sinto nos livros o sabor adocicado que só uma fruta madura tem. Os livros são maduros, dá para palpar isso, dá para enxergar e sentir que o Patrick pensou nessa história muitas e muitas vezes e que aprimorou sua escrita para transformar até o mais banal dos acontecimentos em algo que passa a nossa barreira individual e nos encontra dentro de nós, em quem somos de verdade. Obrigado por ler minha história com esses livros que amo. Acho que vocês devem sentir prazer em compartilhar esse amor por essa história com os outros e agora que me dão a oportunidade de fazer isso com vocês, claro que eu ia aceitar. Valeu, Renato! É isso, amigos. Tem mais recados? Arrasou, Renato. Você escreve super bem. Valeu, Renato, por ter mandado o e-mail pra gente. Fiquem com o Telu? Fiquem com o Telu! Tchau, gente. Até daqui 2 semanas. Beijos!